Boa noite, amados. A nossa mensagem de hoje é o Deus presente. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 1, para a nossa meditação nesse texto. E algo assim que Deus colocou no meu coração é acerca de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, quando a gente ouve essa expressão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sei que muitas pessoas sabem qual é o significado, mas muitas pessoas não sabem qual é o significado. E é interessante que aqui em Êxodo, capítulo 33, no versículo 1, Deus nos faz essa revelação. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por quê? Porque foi as gerações a quem Deus fez uma promessa. Deus prometeu a Abraão sob juramento, Deus prometeu a Isaac sob juramento e Deus prometeu a Jacó sob juramento. E agora, Deus está cumprindo essa promessa que ele havia feito a Abraão, a Jacó e a Isaac, tirando o povo, do Egito e conduzindo o povo através de Moisés até o local que ele prometeu que daria a esse povo. Outra revelação que Deus faz para a gente aqui, no versículo 1, é que o Senhor diz a Moisés, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo. É interessante que Deus não trata o povo que ele separou para ele mesmo como o meu povo. Ele fala para Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo. Então ele já não está tratando mais esse povo como o seu povo. Ainda que ele o tenha escolhido, através de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele já não está tratando mais esse povo como seu povo. Ele continua fiel à sua promessa, que ele havia feito para Abraão, para Isaac e Jacó, mas ele já não trata mais esse povo como seu povo. Por que Deus não trata mais esse povo como seu povo? Ele não trata mais esse povo como seu povo, porque esse povo, ele fala que era um povo de dura serviço, era um povo que não adorava a Deus, era um povo que não glorificava a Deus, era um povo que não louvava a Deus, era um povo que não reconhecia os feitos de Deus na vida deles. Mas ainda assim, a palavra de Deus diz que Deus, ele é fiel em todas as suas promessas. Então Deus estava cumprindo a promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, conduzindo esse povo à terra que Deus havia prometido. E no versículo 2 diz assim, a tua descendência a darei, enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, que eram povos que habitavam nessa terra que Deus havia prometido dar ao povo de Israel. Então Deus está dizendo para ele o seguinte, que aquilo que ele prometeu dar, que ele vai dar. O povo vai receber o que ele prometeu dar. Deus não nega nenhuma de suas promessas. Aquilo que Deus prometeu te dar, ele vai te dar. E Deus está dizendo no versículo 2, enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então Deus vai enviar um anjo diante deles. E eu quero falar contigo nessa noite, amados, é justamente sobre isso, porque muitas vezes a gente troca o presente de Deus pela presença de Deus. E a gente tem que meditar sobre isso. Muitas vezes a gente chega diante de Deus querendo as coisas, muitas vezes a gente prega um evangelho que diz para as pessoas que Jesus pode arrumar a vida delas, pode arrumar casamento, pode trazer cura, mas o mais importante que nós deveríamos dizer é que Jesus, quando nós o recebemos, ele está presente em nossas vidas. Então, muitas vezes, nós induzimos as pessoas ao erro, porque as pessoas passam a aceitar Jesus, passam a receber um evangelho pela metade, um evangelho que não é que não seja verdade, mas é um evangelho enganador, porque as coisas que nós recebemos, a saúde que nós recebemos, os bens materiais que nós recebemos, tudo isso, amado, vai ficar aqui nessa terra, porque no céu não tem necessidade de nada disso.
E a palavra de Deus diz que Jesus ele veio fazer o quê? Ele não veio dar para você bens, ele não veio prover somente as suas necessidades. Ele veio dar para você o que é de mais importante. Ele veio dar para você a vida eterna. E isso é que é importante que nós tenhamos, a vida eterna. Então Deus havia feito uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, estava agora cumprindo essa promessa ao povo de Israel, mas ele não chamava mais o povo de Israel de seu povo. E o mais importante, amado, que nós conseguimos através de Cristo Jesus, é quando Jesus diz o seguinte, que nós nos tornamos filho de Deus, filho do Pai, por causa da nossa fé, por causa da nossa confiança na palavra dele. Então, quando nós nos tornamos cristãos, quando você se torna cristão, quando você recebe Jesus como teu Salvador, o mais importante é que você se torna filho de Deus. Você passa a ter a presença de Deus na tua vida. E isso aí, amado, deve ser algo muito valorizado na tua vida, muito valorizado na minha vida, porque é o que nós temos de mais valioso, e isso é o que você vai levar para a sua eternidade. Amém? Então, o texto diz no versículo 3, ele fala assim, sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então Deus está dizendo para o povo de Israel, olha, o que eu prometi para vocês, vocês vão receber, mas uma coisa vocês não vão ter, a minha presença. Amado, o que adianta você ter casa, você ter carro, marido, mulher, filho, saúde, tudo, e você não ter a presença de Deus? O que adianta você ter tudo isso e você não ter a presença de Deus? E Deus está dizendo para o povo de Israel, vocês querem a terra prometida que eu prometi, eu vou dar para vocês. Agora, a minha presença vocês não vão ter. Eu vou mandar na frente de vocês um anjo, esse anjo vai conduzir vocês, vai introduzir vocês na terra prometida, mas a minha presença vocês não vão ter mais. Amado, não ter a presença de Deus aqui hoje, aqui na terra, significa você não ter presença de Deus na eternidade, significa você não ter eternidade. Então, se o povo de Israel não tivesse a presença de Deus no deserto, na caminhada deles, com certeza eles não iriam ter na chegada. Se você não tiver a presença de Deus hoje, na tua caminhada com Deus, em direção à terra prometida, em direção a Jerusalém celestial, na chegada você pode até chegar lá, mas você não vai ter a presença de Deus na Jerusalém celestial e nem a Jerusalém celestial. Você vai ficar na porta. Porque na porta vai haver uma chamada por nome. E tem um louvor que diz, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, será que você vai estar lá? Então a gente tem que atentar para essas coisas. Trocar os presentes de Deus pela presença de Deus. Em vez de você ficar buscando presente de Deus na sua vida, para a sua vida, busque a presença de Deus na sua vida. Amém? Então ele fala que, no versículo 4, ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu os seus atavios. Então, quando Deus deu para o povo essa notícia, essa má notícia é uma má notícia. O Evangelho é uma boa notícia. E essas notícias que Deus deu para o povo de Israel no deserto era uma má notícia. Então, o Evangelho são boas novas. Quais são as boas novas? Que Jesus Cristo veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Todo aquele que crer no nome de Jesus será salvo. Todo aquele que crê no nome de Jesus é dado a ele o poder de ser feito filho de Deus. Isso é uma boa nova. Ele não diz para você que ele vai te encher de bens. Ele diz que você vai se tornar filho de Deus. E mais importante do que qualquer presente, qualquer coisa material que você adquira, o mais importante no Evangelho é a tua vida eterna, a tua salvação. Isso é a coisa mais importante. Por isso, amados, mais uma vez eu falo contigo acerca disso, que você não troque a presença de Deus por nada na tua vida. Nada é mais importante na tua vida do que a presença de Deus. Guarda a presença de Deus no teu coração, guarda a presença de Deus na tua vida, que é o que você tem de mais importante. Não troque isso por nada. Muitas vezes as pessoas andam trocando a presença de Deus por pecado, muitas vezes as pessoas não trocando a presença de Deus por iniquidade. Muitas vezes, amado, as pessoas estão trocando a presença de Deus pelo mundo, ou pela presença do mundo na sua vida. Não troque, amado, a presença de Deus por nada. E no versículo 5 diz assim,
porquanto o Senhor havia dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, Deus está dizendo o seguinte: tira os enfeites, tira aquilo, né, que impede que eu veja realmente o teu coração, tira aquilo que impede que eu veja realmente como é que está o teu coração. Não oculte nada de Deus no teu coração, mas revele tudo, revele o teu coração a Deus, para que Deus possa estar curando o teu coração. Lá no Salmo 107, eu estava meditando hoje, e ele diz que Deus, ele pensa, né, as feridas do teu coração. Deus cura as feridas do teu coração. Então, amado, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós revelamos para Deus o nosso coração, e muitas vezes essas feridas são impedidas de serem vistas, porque nós colocamos máscara, colocamos enfeites, né, sobre a nossa vida, colocamos enfeites sobre essas feridas, e aí impedem, né, que Deus possa de fato ver, né, aquilo que Deus pode ver e pode mudar em você. A gente vê hoje, por exemplo, essa pandemia, e as pessoas estão procurando máscara, não acham máscara, e fizeram das máscaras hoje, por exemplo, um desfile de moda. Cada um quer comprar uma máscarazinha que combine com a sua roupa. Quer dizer, você não está expressando de fato aquilo que o momento requer de ti. O que o momento requer de ti? O momento requer de ti o quê? Requer misericórdia, requer compaixão, requer oração, requer concentração, requer presença de Deus na sua vida. Não é tempo de você ficar buscando máscara bonitinha para combinar com isso, com aquilo outro. As pessoas pagando, às vezes, um valor absurdo por uma máscara para poder se enfeitar. Mas o real motivo da máscara, as pessoas não estão nem aí pelo real motivo da máscara. Então é tempo, amados, de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós buscarmos a presença de Deus. O nosso avivamento só vem com a presença de Deus, e nós precisamos buscar Deus. Você precisa buscar Deus. Não troque a presença de Deus por nada, amado. E no versículo 6 diz assim: então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte de Horebe em diante. Então o povo de Israel tirou a máscara. O povo de Israel tirou o enfeite, o povo de Israel colocou a vaidade de lado, o povo de Israel colocou o orgulho de lado, o povo de Israel colocou a vaidade de lado. É tempo de nós nos despirmos dessas coisas e buscarmos a presença de Deus, que é o melhor presente que nós temos, é a presença de Deus. E lá no versículo 15, diz assim: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Então, Moisés começou a buscar a Deus, e ele chegou à conclusão seguinte, que se a presença de Deus não fosse com ele, que ele poderia ficar ali, naquele lugar mesmo. Sem Deus, amado, sem Deus na tua vida, qualquer lugar está bom para você. Qualquer lugar está bom para você. Mas com Deus na tua vida, o único lugar que está bom para você é no centro da vontade de Deus. O único lugar que está bom para você é no céu. O único lugar que está bom para você é na promessa que Deus fez para você, que Deus te daria uma vida eterna. Esse é o lugar perfeito para você estar. E Moisés, ele entendeu isso e diz: se a tua presença não for comigo, nos deixa aqui nesse lugar mesmo, porque não adianta eu ir para lugar nenhum sem a presença de Deus. E ele fala no versículo 16: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então Moisés está dizendo o seguinte, que a diferença que existe entre ele e o povo de Israel, dos outros povos, é a presença de Deus. O fato de nós termos a presença de Deus é o que demonstra ao mundo que nós encontramos o favor de Deus em nossas vidas. É a presença de Deus. Não é você dizer um dia que aceitou a Jesus e continuar vivendo a vida que você vivia. A palavra de Deus fala para a gente lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz que assim como você recebeu a Cristo, que você deve andar nele. Então nós devemos andar de que maneira? De uma maneira nova, deixando para trás todo tipo de vida que você tinha, deixando para trás uma vida materialista, né, e buscando uma vida
onde a presença de Deus seja o centro da sua vida. A presença de Deus, buscar a presença de Deus, viver acima das circunstâncias. Eu hoje comentava com a minha esposa falando que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele veio num momento conturbado. Ele veio num momento em que os romanos dominavam Israel. E é interessante que a gente nunca viu Jesus Cristo ele interferindo nessas questões políticas do momento, nessas questões políticas locais e nem nas questões políticas nacionais. Jesus Cristo viveu naquele tempo como se essas coisas não existissem. Por quê? Porque ele veio com um propósito. Qual o propósito? Resgatar e salvar o que se havia perdido. Ele tinha um foco. Qual era o foco dele? Era a vida eterna. Qual era o foco dele? Andar constantemente na presença de Deus. Ele não poderia se desviar nem um instante, nem para a direita, nem para a esquerda, porque o foco dele era a presença de Deus nele. E isso também, amado, deve ser o teu foco e o meu foco, a presença de Deus em nós. Amém? Então disse Moisés, disse no versículo 16, diz então, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Amém? Então, amados, o nosso pedido essa noite é que você possa rogar a Deus, que Deus mostre a você a tua glória, que você possa estar buscando sempre a presença de Deus, que você possa estar clamando sempre o Senhor no meio das aflições, que você possa ter um coração misericordioso, que você possa ter um coração compassivo, que você possa ter a tua fé, né? Que você possa adestrar as tuas mãos, né? Que Deus possa adestrar as tuas mãos para todas as batalhas que você tem vivido e as que você vai viver, e que você saia vitorioso de todas as suas lutas, em nome de Jesus. Amém.